Olá e bem-vindos ao Versos do Roger. Então, eu sou o Roger, eu sou escritor, já atuei como professor. Eu tenho esse canal aqui que eu trago literatura, criatividade, escrita pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considera esmagar o botão de inscreva-se, dar um like aí no vídeo, comentar alguma coisa que você gostaria de ver, porque a gente tá aí fazendo esses vídeos pra vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma pseudo-polêmica, uma coisa assim que eu não consigo nem acreditar que as pessoas dão um espaço pra essa discussão. E ela seguido ressurge aí na nossa timeline, nas coisas. Eu achei que eu tinha escapado disso quando eu deixei o Instagram, o Twitter e o X, sei lá o que, e enfim, TikTok. Mas ressurgiu no Substack, de todos os lugares que tinha pra ressurgir. Ressurgiu no Substack essa questão aí. Se você não viu, que bom. Mas estão discutindo no meio literário se quem escreve precisa ler. Você já imaginou alguém dizendo assim, mas será que um médico precisa mesmo estudar anatomia? Será que um jornalista esportivo precisa assistir as partidas que ele vai comentar? Será que um surfista ele precisa observar e ver as manobras ou ele pode simplesmente inventar as manobras da cabeça dele? Será que alguém que toca violão precisa estudar os acordes ou escutar música? Ou ele pode simplesmente sair tocando do ouvido? E aqui eu reconheço que tem algumas pessoas que podem tocar do ouvido, né? Mas é raro. Cara, olha que ponto as pessoas chegaram pra justificar a preguiça. Eu tenho, assim, pessoalmente, e isso eu já conversei com a minha esposa, com os meus amigos, eu tenho uma distinção que eu faço. E talvez não seja uma distinção muito justa, mas eu já participei de eventos com escritores o suficiente pra fazer essa distinção. Existem pessoas que escrevem e existem escritores ou escritoras, né? Pessoas que escrevem, elas são um tipo de pessoa que vai dizer, não, eu posso escrever sem ler. Ela é uma pessoa que escreve. Agora, um autor, uma pessoa que é artista, que dedica sua vida a encontrar sua voz, encontrar suas histórias, encontrar seus personagens ali no meio do texto, ela nunca vai dizer pra você que você não precisa ler. Porque existem certas coisas que a gente não consegue aprender simplesmente fazendo. Existem certas coisas que a gente não consegue aprender simplesmente observando um filme, por exemplo, né? Por que a gente... É a segunda vez que eu tô falando isso num vídeo, mas... Por que a gente olha pra um filme baseado num livro e diz assim, nossa, o livro era tão melhor? Pelo menos quem lê fala isso, né? Porque são mídias diferentes, né? Então, uma pessoa que escreve e não lê, ela talvez o maior contato que ela vai ter com narrativas são filmes e séries. Não vamos nem entrar no fato que os filmes e séries hoje em dia estão sendo talhados para que a gente assista com o celular na mão. E um livro é diferente, né? Não é feito para ler com o celular na mão. E os filmes e as séries estão sendo feitos para lidar com o nosso declínio na atenção focada, né? Na janela de atenção das pessoas. Um livro não, um livro ele depende da janela de atenção das pessoas. Então, essa pessoa provavelmente vai ter um estilo de escrita que pro texto, pra literatura, é pobre. É pobre, ela não vai saber fazer uma internalização do que um personagem tá pensando, ela não vai saber fazer uma descrição de ambiente, porque ela vai achar que a pessoa tá vendo aquilo que ela tá vendo na cabeça. Já recebi originais no site da Mangava, que a gente tem sempre o botão de originais lá aberto, né? Receber originais.
O feedback que eu dei foi esse. Parecia que eu estava lendo uma descrição em texto de um filme. E aí isso pra um livro, ele fica pobre, realmente. Porque a literatura, ela tem várias artimanhas que a gente pode usar. Tem várias ferramentas que a gente pode usar que o filme não tem. O filme tem outras. Filme, a TV, a série, ela tem outras maneiras de contar com a cinematografia, com a direção, com assim o ângulo, com a cor. No livro a gente não tem. A gente tem o que a TV não tem, que a série não tem, que o filme não tem. Internalização. A gente tem uma dilatação do tempo. A gente pode passar 5 páginas falando sobre um segundo. A gente pode fazer flashback naturalmente, como se a pessoa estivesse lembrando. Na TV, no filme, fica meio estranho isso. Então tem várias coisas. Aí a pessoa que não lê não tem acesso a todas essas coisas, ó. Gramática. Sua gramática só vai ser boa se você ler, desculpa. Nem que seja jornal, mas você vai precisar ler. Não é lendo textão no WhatsApp que sua gramática vai ficar boa. A gramática é uma das ferramentas, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre as ferramentas que a gente tem, baseado no que o Stephen King trouxe no livro dele sobre a escrita. Se você quer ver esse vídeo, comenta aqui embaixo. Gramática, tropes narrativas, estrutura narrativa, descrição de internalização do que o personagem está pensando, descrição de ambientes de uma maneira diferente do que você veria na TV, a descrição de ações também. Às vezes a pessoa que não lê descreve as ações muito assim, o personagem se levantou, aí ele andou, aí ele fez, como se a gente estivesse assistindo o personagem fazer isso. A gente não precisa na literatura, a gente pode simplesmente dar ideias, né, de como está sendo feito aquilo. O ritmo da narrativa também é uma coisa difícil de pegar se você não lê, se você não tem ideia. Tipo, essa coisa de dilatar o tempo, fazer flashback, ou partir pra ação, ação, ação. A gente não sabe como fazer isso sem a gente ler um texto que é mais calmo, um texto que é mais suspense, mais ação, um texto de, sei lá, cyberpunk, que é a pé na porta o tempo inteiro, um texto mais de prosa poética, que é um pouco mais calmo. Enfim, a gente não consegue chegar nisso sozinho. E o principal motivo para eu argumentar não, porque isso é uma não questão, isso é uma não polêmica, isso é uma coisa assim que não faz nem sentido. Como eu disse, é que nem perguntar se a pessoa que faz música, ela tem que escutar a música, né? O principal motivo para eu ter ranço disso, pra eu não saber, é porque literatura, ela é uma arte. As artes, elas se desenvolvem, elas se sustentam uma na outra a partir da conexão com outros humanos. Então, claro, tu vai ter que ter conexão com as pessoas que tu convive para ter ideias de histórias, de personagens, mas também do passado, de saber o que foi feito até aqui para tu quebrar isso, né? Nem que seja para fazer uma narrativa mais parecida com a TV, mas tu tem que saber o que é um livro mais clássico, um livro mais descritivo, enfim, tu tem que ter essas ferramentas na tua mão para tu poder quebrar as expectativas, para tu poder. Se tu não tem, meu filho, você só é uma pessoa que escreve, me desculpa. Você não tem essa preocupação com a voz, com o estilo, com a narrativa, com cada palavra, onde que tu vai colocar elas. Não serve para ser artista, né? Isso em todas as áreas de desenvolvimento e pensamento humano e artístico e acadêmico e filosófico. Se você não bota pra dentro coisas boas, muito dificilmente você vai conseguir tirar coisas boas da sua cabeça, né? Até ter conversas boas com as pessoas faz você conversar melhor com as outras pessoas. Você ter conteúdo para conversar, né? Eu sempre dizia para meus alunos, por que eu tenho que estudar química, professor? Eu dava aula de literatura, mas às vezes eu escutava essas reclamações. Pô, se tu sentar numa sala com o teu sogro é um químico, tu vai ter o que conversar com ele, né? Se você sentar a bunda na cadeira para escrever e você ler, você vai trazer
todas aquela bagagem junto com você, você vai ter repertório para fazer o que você quer fazer, né? E às vezes isso também é um problema. A gente tem o repertório, a gente quer chegar num lugar, a gente ainda não tem a habilidade, mas aí é isso, a gente tem que ir testando, a gente tem que ir lendo e escrevendo e botando para dentro, botando para fora e a gente tem que chegar lá, tá? Se você cair em algum vídeo aí, algum texto sobre essa polêmica, não faça que nenhum, desengaje, não dê bola, vá pro próximo, porque realmente quem escreve precisa ler, né? Pelo amor de Deus, tá bom? Se você chegou até aqui, considere esmagar o botão de inscreva-se, esmagar o botão de like, deixar o seu comentário sobre a sua visão sobre essa não polêmica. E é isso aí, até mais. E não façam nada, eu não faria. Tchau.